Fala, meus amigos da Academia do Investidor, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é João Pablo e nesse canal aqui eu ensino você a multiplicar o seu dinheiro com investimentos da Bolsa de Valores. E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o assunto que é tabu por aí, que é crença e que é falso, de que investir é só para ricos. Será que é isso mesmo? Fica até o final desse vídeo aqui que eu vou te explicar por A mais B por que que investir não é só para ricos. Eu já te começo lançando essa frase aqui que fala o seguinte: não é preciso ser rico para investir, mas é preciso investir para ser rico. Olha, é uma frase simples, mas que traduz muito bem o significado disso aqui. Então, de cara, não é preciso ser rico para investir. E é isso que você vai ver nessa aula aqui. Você não precisa ter muito dinheiro. Você não precisa ter dinheiro nenhum para começar, na verdade. Mas é preciso investir para ser rico. Então, olha só. Uma coisa que vem antes da outra. Mas não é ser rico que vem antes de investir. É o contrário. É investir que vem antes de ser rico. É isso que você vai descobrir nessa aula aqui. Beleza? Então vamos lá. O que é investimento, pessoal? Quando eu falo aqui que eu ensino vocês a multiplicar o patrimônio de vocês com investimentos na bolsa de valores, eu estou falando de investimentos tradicionais no mercado financeiro, tá? Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando de bolsa de valores, de instrumentos financeiros bancários, como os CDBs, as LCIs, LCAs, todos esses investimentos tradicionais que você já ouviu falar, né, que você vê por aí, é disso que eu falo aqui no canal, beleza? O que que não é, né? E o que que as pessoas confundem investir? Com apostas, né, com bet, sport bet, com aposta de todo tipo aí, já ouvi chamar até de é, investimentos esportivos, mas não é isso que a gente mexe aqui, beleza? Cassino online, nessas apostas online aí, ou alguma forma de bico e renda extra. Pessoal, não encarem a bolsa de valores como uma forma de bico ou como uma forma de fazer renda extra, beleza? Você não pode encarar assim, porque o tipo de investimento que a gente leva aqui que eu ensino é um investimento que você vai ter tranquilidade, que você vai gastar 10 minutos, 15 minutos por mês, durante o mês você vai só acompanhando, tá? Então, não é bico, não é renda extra, tá? O que não quer dizer que com estratégia, com planejamento, o seu investimento não possa se tornar renda. Não é isso. O que eu estou falando é, não venha achando que você vai fazer day trade durante o dia, você vai operar a bolsa de valores para todo dia fazer um pouco de rendimento e ter isso como um bico, uma renda extra. Tá bom? Não vamos encarar assim. Você tem que encarar aqui como um local, né? Os investimentos vão ser um local em que você vai poupar um pouco do dinheiro que sobrou das suas economias, do seu trabalho, e você vai jogar ali nos investimentos, você vai investir para poupar esse valor e para multiplicar ele ao longo do tempo. Então, mas não que você vai ficar fazendo renda extra, né? Vai ser o seu outro trabalho, bolsa de valores. Não é para ser assim, tá bom? E por que que investir é importante, pessoal? Por que que você deveria começar a investir ou aumentar mais os seus aportes ainda, se você já está investindo? Primeiro, para preservação de patrimônio, tá? É a primeira coisa que a gente pensa. A gente ganha um dinheiro no nosso trabalho convencional e seria muito interessante poder preservar o valor daquilo que sobra. A gente tem aquilo que é chamado de inflação, que corrói o poder de compra do nosso dinheiro ao longo do tempo. Então, com investimentos, a gente consegue preservar o patrimônio, consegue preservar aquilo que sobra da inflação, proteger acima da inflação. Segundo, multiplicação de capital. Então, se eu conseguir poupar R$ 100 que sobrou no final do mês, como é que eu transformo isso em 110, 120, 150, R$ 200 eventualmente? Então, tem uma maneira de fazer isso, né? E são os investimentos. E sempre nessa ordem aqui, pessoal, tá bom? A preservação de patrimônio vem sempre antes da multiplicação, tá bom? Você tem que se preocupar antes em proteger, preservar aquele dinheiro que você guardou, tá bom? E no segundo lugar, multiplicar ele. Como é que eu faço para aumentar isso? Por que que eu trago essa mentalidade importante para vocês? Porque
Se você quiser, primeiro de tudo, multiplicar o seu patrimônio, você vai botar a carroça na frente dos bois, você vai correr mais risco do que você deveria. E a análise e avaliação de risco nos investimentos é sempre muito importante. Então, se preocupe em preservar o seu dinheiro com investimentos seguros e depois se preocupe em multiplicá-lo com investimentos um pouco mais arrojados, tá? Terceiro, proteção contra a inflação. Entrou aqui já na preservação de patrimônio, tá? Preservação do poder de compra devido ao efeito da inflação no nosso dinheiro, né? O Plano Real começou lá em 1994, já tem 30 anos, né? O real é a nona tentativa de moeda do Brasil, várias outras acabaram antes. A década de 90 foi uma década hiperinflacionária. Então, uma coisa é certa, o real vai continuar perdendo valor, né? Então, como é que a gente pode se proteger disso? Há mecanismos nos investimentos, tá? Ter uma aposentadoria confortável. Então, se você está só no INSS, se você tem a sua previdência complementar, já bacana, mas a ideia aqui é potencializar isso, é criar um conforto maior no futuro, é ter uma aposentadoria melhor, né? E segurança familiar, né? Você tendo recursos maiores, você tendo mais dinheiro, tendo uma carteira de investimento, você consegue prover maior segurança para você, para sua família, bem como mais conforto no futuro. E por que que você deveria botar tempo, botar dinheiro nisso o quanto antes, para obter tudo isso aqui que eu falei para vocês, né? Porque tem uma coisa que está acontecendo no Brasil, tem uma situação grave que está acontecendo no Brasil e pouca gente está falando disso. Poucas pessoas acordaram já para esse problema, que é o problema da Previdência Social do Brasil, que está passando por uma gravíssima crise. O sistema de previdência, nosso INSS, ele funciona de maneira que quem está trabalhando agora paga para remunerar os aposentados, tá bom? Só que tem um grande problema acontecendo nessa equação aí que não vai se sustentar no futuro. Acompanha comigo. Beneficiários do INSS vão superar o número de contribuintes em 2051. Então, olha só que interessante. As pessoas que pagam o INSS, ou seja, aqueles trabalhadores ativos, né? Desculpa, os aposentados, na verdade, né? Os beneficiários do INSS, os aposentados, vão superar o número de contribuintes em 2051. Então, vai ter mais aposentados do que pessoas trabalhando ativamente e contribuindo para o INSS. Isso já em 2051, daqui a 25 anos aproximadamente. Outra notícia do Globo aqui. INSS, em 10 anos, total de beneficiários da Previdência cresce o triplo do número de contribuintes. Então, olha essa equação aqui. A nossa Previdência, ela funciona sobre o regime de repartição simples, que fala, que é quando quem está trabalhando ativamente, quem está trabalhando agora e contribuindo, paga para quem está aposentado hoje, paga para as pessoas que estão aposentadas receberem o salário. Não é você que durante a sua vida está fazendo a contribuição para o INSS, o governo está guardando num cofrinho para você sacar lá na frente. Não é assim que funciona. Funciona assim por esse regime de repartição simples, que quem tá trabalhando hoje paga para quem está aposentado hoje, né? Então, a gente vê que tem um problema aí, né? Já que o número de aposentados, de beneficiários, cresce o triplo do número de contribuintes. O número de aposentados está crescendo muito mais rápido do que o número de contribuintes, né? E em 2051, esse número vai inverter. A gente vai ter mais beneficiário do que contribuinte. E isso acontece por um fenômeno chamado transição demográfica que o Brasil está passando. É um fenômeno populacional. Então, essa aqui é a pirâmide etária brasileira no ano atual. Aquela que a gente viu lá no livro de geografia, não sei se você vai lembrar, que começa com muitas crianças, aí vai estreitando na base até ficar fininha lá em cima, onde tem poucos velhos, né? Poucos idosos. E o Brasil já está num estado que essa maior parte da população, aquilo que seria a base da pirâmide, está subindo, né? Vejam que o local mais largo aqui dessa pirâmide é 40 anos. Então a gente já tem no Brasil mais gente
com 40 anos do que com 4 anos, porque estão nascendo cada vez menos bebês. Vocês acompanham as gerações dos avós e dos pais de vocês, e agora até mesmo a nossa. A gente saiu de 7 filhos dos nossos avós para 2 dos nossos pais, e a nossa geração vai ter 1, 2 no máximo. A média é essa aí que está tendo. Então, como nascem cada vez menos bebês, que é a base da pirâmide, todo esse pessoal do meio aqui vai envelhecendo, né? A expectativa de vida vai aumentando, que nós estamos vivendo cada vez mais devido a avanços da medicina, devido a melhores condições de vida, qualidade de vida. Então, essas pessoas aqui vão envelhecendo e vão vivendo cada vez mais, de maneira que em 2070 a gente tem essa previsão aqui, ó. A maioria da população estará aqui entre os 60, 80 anos. E vamos ter pouquíssimos jovens trabalhando para sustentar esse povo aposentado. Então, a gente tem uma pirâmide invertida aqui, uma previsão de pirâmide invertida. Então, isso aqui é analisando dados do crescimento populacional, da evolução da população do Brasil, pessoal. Então, olha só como que isso aqui é preocupante. Né? Uma pirâmide invertida significa que vão ter poucos jovens para trabalhar, a aposentadoria de muita gente. E olha só que engraçado. Nesse ano aqui, 2070, é mais ou menos quando a gente vai se aposentar. A minha geração vai estar para se aposentar. E aí eu te pergunto, você vai querer deixar a sua aposentadoria na mão do governo? Será que eles vão dar conta de pagar a aposentadoria para a gente? Né? A gente vê que o sistema previdenciário hoje já é extremamente deficitário, já tem déficit nesse sistema de repartição simples, ou seja, aquilo que os contribuintes pagam para sustentar os aposentados já não é suficiente, não cobre. E o governo tem que fazer novos aportes. Por isso que fala que a previdência é deficitária. Imagina em 2070, quando esse quadro se agravar mais ainda, a cada ano que passa nós temos mais aposentados para menos beneficiários. Então, por esse e pelos motivos anteriores, você deveria começar a pensar na sua aposentadoria o quanto antes, tá? E aí, qual que é o maior benefício de você investir? Primeiro, maior controle do seu futuro, que é exatamente aquilo que a gente estava falando agora. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Como que o Brasil vai estar daqui 5, 10, 15, 25 anos, quando tiver na hora da gente se aposentar? Realmente não dá para saber, é uma incerteza muito grande. Uma coisa que eu não conto mais é com a aposentadoria do governo. Não sei em que condições que vão estar o governo, não sei nem como é que o real vai estar daqui a 30 anos. Afinal, o real tem 30 anos de idade, 94 foi criado o real. De lá para cá ele já perdeu mais de 90% do poder de compra dele. Como é que será daqui mais 30 anos? Com certeza, o real, se ele não tiver acabado, ele vai estar extremamente desvalorizado. Então, a nossa moeda, a nossa economia, realmente é um estado de alerta que a gente tem que estar. Então, para aumentar o controle no meu futuro, ou pelo menos diminuir o risco, o que você pode fazer? Investir. Né? Com uma carteira de investimentos, você pode mitigar um pouco esse risco, porque você vai ter mais poder, mais independência. Né? Você vai ter liberdade para escolher. Imagine ter uma carteira de investimentos pagando dividendos para você todos os meses, com o valor do seu custo de vida, que é o que a gente chama de liberdade financeira. Né? Construir uma carteira de investimento, investindo durante 30 anos, de maneira que lá na frente, só os dividendos, os lucros das empresas paguem todo o seu custo de vida. Então, se eu tiver essa independência, não precisar de aposentadoria do governo, eu tenho uma liberdade muito maior. Eu tenho uma independência muito maior. Porque acontece o que acontecer com o governo, entra ou sai presidente, independente de quem esteja, eu posso pegar meu dinheiro, meu patrimônio, que vai estar devidamente alocado, diversificado em várias moedas, países diferentes, bancos, ativos, bem seguros, de maneira que eu posso pegar meu patrimônio e ir para outro país, que eu possa ir para outro estado, né, de maneira que eu consiga ter renda, mesmo em momentos em que o governo fala assim, não vai ter aposentadoria para ninguém, todo mundo vai ter que continuar trabalhando. Um caso extremo, né? Um extremo que eu estou colocando aqui, mas que a gente tem que raciocinar, às vezes, com a linha da pior hipótese, tá? Independência, liberdade e proteção, entra tudo nesse mesmo balaio, né? Se eu tenho dinheiro, né, eu tenho
independência. Se eu tenho dinheiro, eu tenho mais liberdade para decidir o que fazer com o meu tempo, né? Me aposentar antes. Então, a pessoa que conquista a chamada liberdade financeira ou viver de renda, como tem ficado comum no mercado de educação online, né? Educação financeira. O que é atingir a liberdade financeira e viver de renda? É exatamente isso. Você tem uma carteira de investimentos, 500, 600, 700 mil investido, 300 mil que seja, depende do valor. Cada pessoa tem um custo diferente, de maneira que os dividendos pagos para aquele montante vão pagar o seu custo de vida. Então, não sei quanto é que é o seu custo de vida. É 3 mil reais? 2.500, 3, 4, você já paga todas as suas contas. Então, dá para montar uma carteira para cobrir esses custos, né? A liberdade financeira não é riqueza infinita, não é sentar numa pilha de dinheiro, mas é ter uma carteira de investimento que possa cobrir os seus custos, de maneira que, se der problema, deu ruim, perdi o emprego, ou a Previdência aqui vai me mandar, teve uma nova reforma da Previdência, eu vou ter que trabalhar mais 5 anos, eu posso escolher aqui me aposentar antes, eu posso largar o emprego, eu tenho mais liberdade para escolher porque eu tenho dinheiro guardado, eu tenho uma segurança, eu tenho reservas. Agora, quem não tem reserva nenhuma, quem só tem dívidas, precisa que as coisas deem certo. Quem é extremamente endividado, tem grande parte do patrimônio da sua renda comprometida com parcelas, com dívidas, acaba precisando que tudo dê certo. Porque qualquer coisinha que der errado, ele já vai ter que pegar um empréstimo, vai ter que pegar dinheiro emprestado, porque não tem nenhuma reserva financeira. Então, acaba ficando muito frágil a pessoa que não tem nenhuma reserva. E você não pode ser frágil nos investimentos, né? Pegando aquela alegoria do Nassim Taleb, do livro Antifrágil. Você tem que ser resiliente, né? De maneira que você tenha uma carteira que você resista a intempéries, a problemas econômicos que passem aí pelo país, mas você tem que ser antifrágil também, de maneira que, se acontecer alguma crise, você tem uma alocação na sua carteira que vai te favorecer naquela crise, né? E isso a gente consegue com uma carteira de investimentos estratégica, uma carteira de investimentos bem diversificada, que você pode aprender a montar lá no nosso curso dentro da Academia do Investidor, que eu falo sobre as diferentes classes de ativos, como investir em países diferentes, criptomoedas. Então você vai estar antifrágil, você vai se beneficiar num momento de causa, você se beneficiar de um momento ruim da economia, como o Nassim Taleb traz lá no livro, que ele vai ser como a Hidra de Lerna lá no um dos 12 trabalhos de Hércules. O Hércules corta a cabeça da Hidra de Lerna de maneira que a cada cabeça cortada nascem outras duas no lugar. Então isso seria uma criatura antifrágil. No meio do caos de uma adversidade, ela vai lá e se fortalece. Então, é com esse mindset assim que você tem que encarar a sua carteira de investimento. Então, isso aqui é o maior benefício de investir, né? A ideia não é investir para ter bens, investir para comprar carros, comprar roupas. Pô, tudo isso é muito bacana, tudo isso é muito legal, mas pô, o mais importante mesmo, o fundamento, é que com tudo isso aqui você vai conseguir ter mais tempo com a sua família, você vai conseguir aproveitar o melhor da vida, né? O dinheiro, ele não pode ser um fim em si mesmo, né? O dinheiro tem que ser uma ferramenta para você encontrar essas coisas aqui, tá? E quando a gente fala de multiplicar o seu dinheiro na bolsa de valores, né, que é o que eu te ensino aqui, é para você atingir essas coisas aqui. Não é para você sentar numa pilha de dinheiro, para você conseguir pagar suas contas, para você conseguir ter uma reserva financeira para atingir a independência, a liberdade e proteger você e a sua família do futuro. E qual que é o melhor momento para começar? E é como diz aquele ditado que a melhor hora para plantar uma árvore foi ontem, mas o segundo melhor momento é hoje, tá? Então aqui não espera para começar, beleza? Você tem que começar logo, começar antes. O tempo é muito importante nos investimentos, tá? Uma das primeiras coisas que eu ensino na Academia do Investidor, lá no nosso curso, é a força dos juros no nosso dinheiro, ou a força dos juros trabalhando contra a gente, né? Quando você tem uma dívida, você tem juros ali. É a força dos juros trabalhando contra você.
nos investimentos é a força dos juros trabalhando para você. Então, quando você pega a fórmula dos juros compostos, por exemplo, capital final é igual ao montante investido multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo, o mais importante nessa formulazinha, que pode parecer complicado, é o tempo. O tempo é o fator que tem mais força. Então, quanto antes você começar, seja lá com qual idade você estiver começando, o mais importante é começar logo, tá? Não espere acumular certa quantia, né? Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que começar antes de estar pronto, tá? Se você sente assim, não conheço direito, não sei se é para mim e tal, você tem que botar o primeiro pé na água, você tem que começar a ver e você vai fazer isso através de educação, né? Se você está assistindo esse vídeo aqui, então provavelmente já é um ótimo sinal que você está querendo aprender como fazer isso, tá? Então continue e dê os próximos passos. Tem muito conteúdo gratuito na internet mesmo. Aqui no meu canal do YouTube já tem bastante conteúdo. Você pode me seguir no Instagram lá também, @João Pablo, com 2 As. João com 2 As, beleza? Consome bastante conteúdo gratuito. Depois você passa para fazer um curso, né? Ou ler livros. Tem muito material na internet. O que você tem que fazer é se expor e começar com pouco, tá? Não importa se você não tem grandes quantias. Isso é uma lenda, tá? Que você tem que ter muito dinheiro. Então, eu acho que tem que ter no mínimo R$ 1.000 para começar. Tem que começar com no mínimo R$ 5.000. Não é assim, tá bom? E eu vou te mostrar aqui com quanto você consegue começar a investir em ações, em fundos imobiliários e em títulos públicos do governo também, que são os principais investimentos do país, tá? Então você não tem que se preocupar com isso. Você tem que dar o primeiro passo, tá bom? Olha só, com quanto dinheiro será que dá para começar? Então, olha o print que eu tirei hoje montando essa aula aqui. Ações baratas. Conheçam 5 ações que custam até R$ 5. Analistas avaliam as opções de ações baratas e com valor de mercado. Mas, João, eu vou ter que comprar quantas dessas ações para começar? Uma só. Olha que beleza. Você não precisa comprar 100 ações no mínimo, pagar R$ 500. O lote padrão de negociação no mercado de ações realmente são 100 ações. Mas existe o mercado fracionário, que a gente chama, que ele tem tanta liquidez quanto o mercado convencional, ou seja, você consegue comprar quando você quiser, você consegue vender quando você quiser, na hora você consegue negociar. Não é aquele negócio que você quer vender e ninguém quer comprar, que você fica travado ali com aquelas ações, não. Tem bastante liquidez, principalmente nas maiores empresas. E você consegue negociar apenas uma ação no mercado fracionário. A única diferença é que, em vez de você botar o ticker normal da ação, que é aquelas letrinhas e números que significam, que representam a empresa, né? Por exemplo, Banco do Brasil é BBAS3 a ação. No mercado fracionário, em vez de botar BBAS3, você vai botar BBASF3F, né? Com F no final, que é de fracionário. Então, BBAS3F é a única diferença. Mas o mercado mesmo é a mesma ação, só que na hora de negociar, em vez de negociar 100, você vai negociar uma. Então, se te falarem em algum momento que precisa comprar pelo menos 100 ações de uma vez, fale que é mentira, veja que é mentira, porque você consegue negociar no mercado fracionário uma, duas, três, quatro, cinco, quantas você quiser, números quebrados, tá beleza? E, ó, aqui, ações baratas abaixo de 10 com alto potencial em 2025. Assim como existem as ações, existem os fundos imobiliários também, que estão nessa casa de preço. Nos fundos imobiliários é a mesma coisa, você consegue comprar um, consegue comprar dois, três, quantos forem, tá bom? Você consegue comprar números picados, não precisa comprar 500 ou R$ 1.000. Então, isso aqui já é mais um motivo para você começar logo, não tem por que esperar juntar algum dinheiro. Lembre-se do que o tempo é muito importante, né? E o que importa é começar antes de se sentir pronto. Você tem que começar logo. E aqui o Tesouro Direto, tá bom? O Tesouro Direto é um investimento em títulos públicos aqui no Brasil. É o investimento considerado mais seguro do país. Então aqui você pode investir sem medo, beleza, galera? É um investimento extremamente seguro. E eu trouxe um exemplo para vocês aqui desse título pré-fixado aqui, tá bom? Que ele vai ter essa rentabilidade aqui. Então, por exemplo, Tesouro pré-fixado com vencimento em 2027. Significa que eu vou ter que tirar meu dinheiro só em 2027? Não. Significa que esse título aqui vai acabar em 2027. Se você quiser vender antes, pode.
mas corre um pequeno risco de, nesse meio tempo, você perder algum dinheiro. Mas se você segurar até 2027, é certeza de ganhar essa taxinha aqui que ele está prometendo, 14%. Só tem que se ligar nisso aqui com o Tesouro Prefixado. E olha o investimento mínimo. Isso aqui que importa, que eu quis trazer para vocês. Menos de R$ 5, né? Olha aqui, 4,60, pessoal. Então, realmente dá para falar que com menos de R$ 5 você consegue começar a investir, né? Com menos de R$ 5, você não precisa nem ter R$ 5 para começar a investir nos investimentos mais seguros, nos melhores investimentos do país aqui, que é o Tesouro, que são as ações, os fundos imobiliários. Então, realmente, o que importa é começar. E agora, antes de finalizar essa aula, já finalizando, eu queria entrar com vocês aqui no... entrar numa calculadora aqui de juros compostos, tá? Vamos ver, vamos fazer algumas simulações aqui, né, pessoal? Porque eu gosto de mostrar esse efeito do tempo aqui, né, nos investimentos. Então, vamos botar aqui um investimento de R$ 100, né, R$ 100 por mês. Vamos botar aqui uma taxa de 12% ao ano, que é o que mais ou menos está pagando o Tesouro Selic aí. Então, vamos botar a taxa de juros 14%, né, que estava naquele título. Vamos botar a taxa daquele título lá, 14%. Vamos botar aqui 10 anos. Quanto é que seria que a gente conseguiria juntar nesse meio tempo aí, né? Olha só, em 10 anos investindo R$ 100 por mês, eu já consigo chegar no valor final de R$ 25.000. Interessante, né? E a gente consegue ver aqui, ó, o pretinho é o valor que saiu do meu bolso, né? Os R$ 100 por mês. E o vermelhinho é o valor total, aquilo que junta com os juros dos investimentos, né? Que está rendendo a meu favor. Olha como, com o passar do tempo, essa curva começa a estourar para cima. É aquilo que eu falei para vocês, o efeito do tempo. Quanto mais tempo tiver, mais essa curva vermelha aqui vai estourar para cima. Então, 25 mil. Agora eu vou jogar aqui, ó, 20 anos. Vamos ver a brincadeira começar a acontecer aqui, ó. Olha, nossa. Negócio aqui, você pensa, vou dobrar o tempo, então eu vou dobrar o dinheiro. Só que multiplicou quase por 5, né? Olha só. 117 mil o valor final, né? Então, realmente é uma diferença absurda na rentabilidade. Claro que ia entrar a inflação aqui, né? A gente ia ter que considerar o que ia ser rendimento real em cima desse valor aqui. Mas eu peguei simplesmente a taxa daquele título lá, do exemplo anterior, pré-fixado, e botei aqui um investimento de R$ 100 durante 20 anos. Aquela taxa ali provavelmente ia mudar, né? Ia cair durante o tempo, depois ia subir de novo, né? Mas o que eu queria mostrar realmente é a força que os juros compostos, a força que o tempo tem nos seus investimentos, mesmo com R$ 100. Então, a grande sacada nos investimentos, pessoal, realmente é a disciplina de todo mês fazer o arroz e feijão bem feito, tá bom? Não precisa ficar com teses de investimento mirabolantes, ações, análise de ações e tal. Não, se você comprar, seguir comprando ativos bons, né? Boas ações, bons fundos imobiliários, sem grandes teorias, sem grandes não precisa ter conhecimento extremamente técnico, tá bom? Tem casas de análise também, casas de recomendação, que é muito bom para quem está iniciando também. O mais importante realmente, que é a sua parte que você tem que fazer, é todo mês pegar e botar o seu aporte. Quanto mais, melhor, tá certo? Quanto mais você aumentar os aportes, mais você abrevia o tempo que você vai chegar nos seus objetivos. Mas, encerrando essa aula aqui, a gente chegou à conclusão de que definitivamente investir não é para ricos, não é só para ricos. Investir é para todos, né? E quem quer ser rico tem que investir para poder preservar o seu patrimônio, multiplicar ele ao longo do tempo, poder proporcionar segurança para a família, liberdade e ter independência no futuro frente a um cenário nacional aqui, até mesmo internacional, tão incerto, com guerras acontecendo em todo mundo, com a economia brasileira aqui sempre num estado temerário, com guerras políticas, né, aqui no Brasil. Então, realmente, como é que a gente mitiga esse risco? A gente viu que é com uma carteira de investimentos. E se você quiser aprender a investir, a montar uma carteira diversificada para enfrentar todos esses cenários que eu te mostrei aqui, me manda um direct lá no Instagram para você entrar na fila de espera aí da próxima turma,
na Academia do Investidor, onde eu ensino tudo isso e muito mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já investe, se você vai começar a investir. Deixe também sugestões de novos vídeos para eu poder estar cada vez melhorando mais o conteúdo do canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.